O Supremo Tribunal Federal estabeleceu hoje que veículos de comunicação só podem ser responsabilizados por entrevistas se houver indícios concretos de falsidade de acusação. A questão servirá para nortear futuros casos de pedidos de indenização por danos morais. Por maioria dos votos, venceu a tese do ministro Alexandre de Moraes. Ele defende que a liberdade de imprensa deve ser acompanhada de responsabilidade. Dessa forma, um veículo de comunicação só pode ser punido por entrevistas publicadas ou veiculadas se houver indícios concretos de falsidade de informação. Os ministros do STF fixaram tese, ou seja, estabeleceram a regra para ser aplicada em processos sobre o tema em todas as instâncias da Justiça e definiram a proibição de qualquer tipo de censura prévia ao trabalho da imprensa. No julgamento, a ministra Carmen Lúcia pediu para que ficasse ainda mais clara essa proibição. Vossa Excelência propõe substituir não permitindo por vedada. Vedada qualquer espécie, que é a expressão constitucional. Acho que estamos todos confortáveis com isso. Em seguida, o ministro Cristiano Zanin pediu para que fosse acrescentada na tese a possibilidade de remoção de conteúdos que envolvam injúria, calúnia ou difamação. Moraes lembrou a dificuldade de combater mentiras e ofensas durante a campanha eleitoral. Acho importantíssimo isso exatamente porque a clássica questão da liberdade de imprensa e o abuso eventual, excepcional disso, é em relação a jornais periódicos. Então, obviamente, depois de publicado, eventualmente a responsabilização acabava porque o jornal era daquele dia. Hoje, com as redes sociais, realmente, nós vimos isso nas eleições, principalmente, aquele conteúdo continua. A Associação Nacional de Jornais, a ANJ, considera que a definição pelo STF da tese final sobre a responsabilidade de veículos de comunicação em relação a declarações de terceiros foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo destacou que é preciso conversar com o Supremo Tribunal Federal para entender melhor quais são os parâmetros para definir o que são os indícios de falsidade de uma informação. Para a Federação Nacional dos Jornalistas, a tese que prevaleceu foi menos restritiva ao trabalho dos jornalistas do que a versão inicial. Mas ainda assim, traz impactos. Por exemplo, ao permitir que conteúdos considerados prejudiciais à honra de terceiros sejam retirados antes de transitado em julgado qualquer decisão judicial.